nada mais conveniente do que celebrar a missa de entrega do nosso EJC justamente no dia de São João Bosco, que é um apóstolo da juventude. Um homem que consumiu a sua vida inteiramente para a evangelização dos jovens, especialmente em idade de adolescência, saindo da infância. Nós temos a primeira leitura, uma narração muito interessante de uma tentativa de Davi que Deus frustrou. Uma tentativa de controle. Davi disse a Joabe, que era o chefe do seu exército, para que fizesse o recenseamento do povo de maneira que soubesse o seu número. Por que os reis faziam isso? Por que os reis faziam o recenseamento, a contagem do povo? Em geral, por duas finalidades. Era para ganhar mais impostos, para poder cobrar impostos, saber quanto deveriam receber pelos impostos, e também para preparar-se para a guerra, para saber com quantos homens eles podiam contar caso houvesse necessidade de uma guerra. Em ambos os casos, o recenseamento era um ato de violência, um ato abusivo, porque visava expropriar as pessoas, ou se não, usar delas como ferramentas de guerra. Por isso, o profeta Gade vai até Davi e diz: assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas, e escolhe aquela que queres que eu te envie. Que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Ou seja, qualquer uma das 3 opções significaria o quê? Retirar o número das pessoas do controle do rei. Ou seja, frustrar o recenseamento. Davi disse: estou em grande angústia, é melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E aí ele escolheu a peste, 3 dias de peste. Ora, a peste veio e foi destruindo a população até que chegou em Jerusalém, e então o anjo de Deus como que bloqueou o avançar daquele morticínio. Ou seja, trazendo para o nosso contexto, nós não podemos querer controlar jamais a ação de Deus, domesticar o Espírito Santo, querer fazer Deus entrar em nossos esquemas. Nós precisamos cooperar de maneira totalmente dócil com a ação dele. Quanto mais nós quisermos controlar, quanto mais nós quisermos sempre fazer as coisas do nosso modo, nós cairemos debaixo de frustração. Ou seja, nada que nós fizermos poderá ser bem-sucedido. Ao contrário, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor,
quando o nosso coração está voltado para o Senhor. É aí que Ele realiza em nós grandes maravilhas. Porém, essa docilidade não se improvisa. Nós temos que viver uma vida totalmente devotada a Deus, ou seja, uma vida em que nós, obedientemente, sondamos o coração do Senhor, para saber qual é a sua vontade. Nós temos que sempre colocar os nossos pensamentos em questão, sempre dar um passo atrás, até que Deus, com toda clareza, com toda transparência, nos faça entender o seu querer. Se nós quisermos viver uma vida de total disponibilidade a Deus, nós precisamos aprender a ter um coração manso, dócil, ensinável, flexível, maleável, leve, capaz de ser conduzido por Deus porque se tornou espiritual, deixou a rigidez da matéria e entrou na indeterminação do Espírito, sendo por isso conduzível docemente pelo sopro de Deus. É assim que Deus trabalha. Ele trabalha com inspiração. E o que significa inspiração? Inspiração significa sopro. Ele sopra. Ele sopra de modo sutil. E apenas quem tem a leveza do Espírito consegue captar a sua voz. Quando nós entregamos o senhorio a Ele, quando nós deixamos que Ele seja o condutor, quando nós nos colocamos inteiramente em suas mãos, o que acontece conosco é que nós sempre nos admiramos com os milagres da graça, como Deus chega onde nós não chegamos, como Ele faz muito mais do que nós podemos discernir. É exatamente essa surpresa que desponta em Nazaré no Evangelho. Jesus chega na terra em que foi criado, vai ao sábado na sinagoga, começa a ensinar com autoridade, com sabedoria, e todos eles, seus conterrâneos, aqueles que o viram crescer, aqueles que conheciam a sua família, todos eles diziam: mas de onde vem tudo isso? Como se dissessem: nós o vimos crescer, nós já estávamos acostumados com ele, nós sabemos muito bem como é que ele estava aqui conosco, ele brincava com a gente, ele jogava com a gente. Como é possível que lhe venha tanta sabedoria? De onde lhe vem tudo isso? Então eles tentam encaixar Jesus dentro dos esquemas que eles tinham e, por fim, Jesus não pôde realizar ali milagre algum. Deus sempre escapa às nossas aferições. Ele sempre está para além das nossas medidas. Ele sempre nos transcende. Como é infeliz o cristão que transforma a graça em lei e que desse modo impõe a Deus uma espécie de protocolo que ele tem que seguir. Muitos de nós se acostumam com os mesmos esquemas. É assim, é desse jeito. Eu já sei como é. Eu já o conheço. Ele não é o irmão de fulano e cicrano. Ele não é aquele que estava aqui conosco. Ele bebia da nossa água, ele comia da nossa comida. Da onde isso? Da onde surgiu tudo isso? Pois é.
A nossa mente sempre tenta domesticar Deus, amarrá-lo dentro dos nossos cânones, fazer com que ele esteja circunscrito aos nossos achismos. Mas ao contrário, quando o nosso coração se dobra, quando nós permitimos com que a sua graça flua de maneira santa, espontânea, então nós sempre nos admiramos com as grandes obras do Senhor, com as maravilhas que Ele realiza entre nós, porque justamente nós nos deixamos surpreender por Ele. Cada encontro de jovens é um milagre, ou melhor dizendo, é um conjunto de milagres. Os mais poderosos são aqueles que são invisíveis, aqueles que nós não conseguimos perceber. Aquelas transformações que Deus opera no íntimo da alma, das quais Ele é o agente e a única testemunha. Portanto, nós estamos às vésperas de viver um momento extraordinário. Que o nosso coração esteja completamente em sintonia com o dele. Que o nosso espírito esteja assim, disponível, leve, flexível, maleável. Que nós sejamos conduzíveis por ele. E assim, esse encontro não será conosco, de nós entre nós, mas será um encontro com ele. Com a sua presença, com a sua realidade, com o seu espírito. Agora vamos iniciar o ofertório e a apresentação de todas as equipes.